Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre fenomenologia, existencialismo, hermenêutica e traços essenciais e desenvolvimento do existencialismo, mais precisamente falar sobre Gabriel Marcel e o neossocratismo cristão e, especificamente, problema e metaproblema, ser e ter, segundo Gabriel Marcel, filósofo e dramaturgo, expoente principal do existencialismo cristão. Com sua obra construiu uma verdadeira e própria metodologia do inverificável. Ele viveu de 1889 a 1973. No fundo da simetria entre verificar e crer, Marcel insere a distinção fundamental em sua filosofia entre problema e metaproblema. A filosofia tradicional preferiu tratar o problema do ser, como se ele, apesar de sua importância, fosse da mesma natureza dos outros problemas. Mas, assim fazendo, ofuscou o caráter único e irredutível do problema do ser, até que algumas correntes filosóficas contemporâneas o repuseram entre os pseudo-problemas. Mas, para Marcel, as coisas são bem diferentes. Com efeito, quando nos defrontamos com um problema, por exemplo, nas ciências físicas, em química ou em biologia, encontramos-nos diante de uma incógnita X, que devemos encontrar a partir de certo número de dados conhecidos, A, B e C. Aplicando aquele conjunto de normas de procedimento da verificação que constitui um método científico. De modo simplificando um pouco as coisas, podemos dizer que um problema científico encontra sua formulação padrão na fórmula da mais simples equação algébrica, AX é igual a B. Entretanto, quando nos propomos o problema do ser, isto é, o problema do sentido da realidade e de nós mesmos, todos os dados desaparecem enquanto tais. E tudo se torna problemático. A realidade, os outros, eu mesmo que me interrogo. Assim, porém, um problema em que todos os dados são incógnitos acaba por desvanecer como problema. A exemplo de Heidegger, Marcel observa em Ser e Ter que a reflexão sobre o problema ontológico lhe descerra um abismo. Eu mesmo que me interrogo sobre o ser não sei inicialmente se eu o sou, nem a fortiori o que sou. Assim, o que vemos é que o problema do ser se amplia com base nos próprios dados e se aprofunda no interior do próprio sujeito que o propõe. E com isso, nega-se ou se transcende como problema e transforma-se em um mistério. O problema do ser, portanto, não é propriamente problema, mas não é problema, um problema do problema. E segundo Marcel, a descoberta do metaproblema nos faz entender que, além do problema que nós compreendemos, há um mistério que nos compreende. Então, além do problema que nós compreendemos, o problema que temos diante de nós, há um problema, há um mistério que nos compreende, que nos abarca. Então, tilt aqui, né? O problema é algo que encontramos que nos obstaculiza o caminho. Está inteiramente diante de mim. O mistério, ao contrário, é alguém que me encontro empenhado, cuja essência implica, portanto, que ele não se encontra inteiramente diante de mim. É algo que me engloba. Assim, para Marcel, o discurso sobre Deus não é factível por meio de argumentações lógicas capazes de, por exemplo, chegar à demonstração da existência de Deus, mas muito mais, por meio da descoberta do metaproblemático, compreende-se que o mistério nos compreende, nos abarca, nos engloba. Nós não podemos compreender e dominar o mistério. O mistério não pode ser entendido, compreendido. O que podemos fazer, porém, é realizar a análise de nossos modos de participação nele, como é o caso das experiências cristãs da fidelidade, da esperança e do amor. Em suma, o único modo de falar de Deus é a invocação, isto é, falar a Deus, conversar com Ele, né? Não se demonstra Deus, invoca-se, troca uma ideia com Ele. Então, para que a pessoa redescubra a si mesma e, portanto, se torne disponível para o domínio do ser, deve fazer uma reviravolta sobre si mesma e subverter a hierarquia que o mundo moderno e contemporâneo fixaram entre a categoria do ter e a do ser. Segundo a metafísica do ter, valemos pelo que temos, ou seja, você vale pelo que tem, quanto você tem no bolso. Não vale quase nada, né? Estou devendo até minhas cuecas, eu estou, na verdade, valendo nada, eu estou devendo. E não pelo que somos, enquanto o mundo e os outros são unicamente objetos de posse sempre mais vasta. Segundo Marcel, não é estranha ao nascimento e ao desenvolvimento dessa atitude a mentalidade objetivante do racionalismo científico e técnico,
para o qual o próprio mundo tende a aparecer por vezes como simples campo de exploração e às vezes como escravo adormecido. Entretanto, enquanto aquele que possui tenta, por todos os meios, manter, conservar e aumentar a coisa possuída, esta, sujeita ao desgaste e às vicissitudes do tempo, pode escapar, tornando-se assim o centro dos temores e das ansiedades de quem quer possuí-la. Sob o signo da categoria do ter, a realidade deixa de ter vida, mistério e alegria criadora, transformando-se em voragem de objetos que absorvem inexoravelmente quem quer possuí-los. Então, quem quer possuir acaba sendo possuído. O mundo da categoria do ter é um mundo em frangalhos, é um mundo da alienação, onde você se aliena, sai de si mesmo para se colocar nas coisas, e da preocupação, a preocupação constante em manter e adquirir e manter essas coisas, de que a objetividade científica seria a transcrição no plano lógico. Assim, a atitude espetacular e a visão objetiva estariam na base do mundo visto como posse, portanto, da alienação e do desespero. Afirma Marcel, a estrutura de nosso mundo é tal que o desespero absoluto parece nele possível. O desespero absoluto é a depressão, né? Essa lógica do ter. Vem a depressão, que é o desespero absoluto. É a falta de esperança que faz com que as pessoas queiram tirar sua própria vida e não tenham vontade mais, né? Mas é exatamente diante dessa tragédia do ter, em face do desespero, que a metafísica deve tomar posição e, libertando-me da concupiscência da posse das coisas, desse pecado, essa tentação de querer as coisas, né, torna-me disponível para o ser. E é justamente este o modo positivo pelo qual se exorciza e se afugenta o desespero. Então, diante disso, né, desse desespero que libertando dessa concupiscência, dessa nação para as coisas, quando eu me liberto dela, eu me volto para o que eu sou de verdade. É justamente esse o modo positivo pelo qual se exorciza e se afugenta o desespero. Quando você deixa de preocupar com o ter e preocupa mais em ser. E ser não tem nada a ver com aquilo que você tem. Ser é simplesmente se entregar a si mesmo e ao metaproblema, ao mistério. Então esse é um pouco do Gabriel Marcel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe esse nosso vídeo e ajude a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu quero aqui agradecer aos nossos inscritos. Já são mais de 300. Agradecer também a todos aqueles que, hora ou outra, passam aqui pelo canal por conta de um conteúdo ou outro. Agradecer também aqueles que compartilham os nossos vídeos, o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. É isso aí. Hasta la vista, Bíblia, até a próxima.